Vamos lá então dar continuidade, certo, gente? Já fiz algumas questões de fixação, agora vamos, né? Questões de concursos públicos. Para na questão de número 8, questão 9, vamos lá. Fala o seguinte. Uma associação de motoristas e de pilotos de trens elétricos distribui a seus associados 2 jornais periódicos, A e B. Então nós temos aí 2 jornais periódicos, né? 2 jornais periódicos, A e B, que tratam de assuntos de interesse das duas categorias profissionais. Um total de 4.540 membros compõem a associação. Devido a problemas de comunicação, 75 associados não receberam nenhum dos jornais. 980 os dois, 2.840 receberam o jornal A. Com base nas informações, julgue os itens a seguir. Bem, nós já vimos aí, que temos algo em comum. Nós temos associados que receberam os 2 jornais, não é isso? Então, Josmar, eu tenho o jornal A, eu tenho o jornal B, e eu posso muito bem ter pessoas que receberam ou o jornal A, ou o jornal B, ou até mesmo os 2 jornais. Então, quer dizer, uma questão de conjuntos, beleza? Então, vamos fazer aqui, desenhar o diagrama. Beleza? Então, nós temos aqui, nós temos o jornal A e o jornal B. O jornal A, não é isso? A realidade é quanto? A realidade, nós temos 4.540 membros. Devido a problemas de comunicação, 75 associados não receberam nenhum dos jornais. Então, 75, nenhum dos jornais. 980 receberam os 2 jornais, a questão fala. 980 os 2 jornais. Não é isso? E 2.840 o jornal A. Se falou o jornal A, é aqui fora. Se falasse apenas o jornal A, aí tudo bem, seria aqui dentro. Mas falou o jornal A. Beleza. Então é o seguinte, construímos o diagrama certinho, está perfeito. Agora, Josmar, vamos fazer o quê? Vamos preencher, né, esses espaços aí. Vamos preencher os espaços. Então eu percebo o seguinte, 2.840, não é isso? 2.840 é tudo que eu tenho aqui. Então, espera um pouquinho. Então, 2.840 é tudo que eu tenho. Então, aqui. Já tenho quanto, né, Josmar? Tenho 980. Se eu tenho 980 para 2.840, faltam quantos? 1.860. Beleza. Só que realidade, como nós já até falamos, vai ser o quê? Realidade, essa parte, marca texto aí, de amarelo, isso aqui. Tem que totalizar quantas, mas tem que totalizar 4.540. Então, 1.860 mais 980, mais o que está faltando aqui, mais 75, tem que totalizar quanto? 4.540. Então, a gente vai somar e ver quanto está faltando para quanto? 4.540. Está faltando 1.625. Então, essa parte que está faltando aí, aqui é 1.625. Por quê? Porque o que eu estou circulando, 1.860 mais 980 mais 1.225 mais 75, tem que totalizar 4.540, beleza? Então, nós podemos também ali já encontrar o B, se nós quisermos, o B, né? Que vai ser 1.625, né? Mais 980, que dá 2.605. 2.605, beleza? 2.605. Então, Josmar, preenchido o diagrama, agora vamos julgar os itens, né? O primeiro item fala bem assim, mais de 1.800
associados receberam apenas, vamos voltar lá para você ver, ó, item 1 aqui, ó, mais de 1.800 receberam apenas o jornal A. Observar esses termos, gente. Observar o quê? Uma coisa é eu receber o jornal A, outra coisa é eu receber apenas o jornal A, beleza? Então é apenas o jornal A. Quantos receberam apenas o jornal A? Quantos? 1.860. O item fala o quê? Que é mais de 1.800. Então o primeiro item está certíssimo. Certo. Segundo item. Menos de 2.500 associados receberam o jornal B. Então, menos de 2.500, menos de 2.500 associados receberam o jornal B. Quantos receberam o jornal B, segundo o diagrama? Ele não falou apenas o jornal B, né? Ele falou o jornal B. Então, se fosse apenas o B, seria 1.625. Mas ele falou o jornal B, ou seja, 2.605. E 2.605 é menos de 2.500? Não, é mais. Então, o item 2 está errado. Vamos marcar lá também, né? O item 2 está errado, beleza? Então, item 1 certo, item 2 errado. Perfeito. Montar diagrama, julgado os itens. Agora, próxima questão. Questão 10 fala assim, ó. Com relação, né? Com relação às operações no conjunto, julgue o item abaixo. Então, esse item aí, vamos ver o que ele fala. Ele fala o seguinte. Considere que os candidatos ao cargo de programador têm as seguintes especialidades, né? 27. Vamos lá. 27 são especialistas no sistema operacional Linux. 32 no sistema operacional Windows. E 11 desses candidatos são especialistas nos dois sistemas. Então, já percebo que nós temos algo em comum. E quando eu tenho algo em comum, Josmar, nos dois sistemas, né? Nos dois sistemas. Quando eu tenho algo em comum, então eu vou montar diagrama. Então, 27, Linux. 32, Windows. E 11, os dois. Nessa situação é correto inferir que o número total de candidatos ao cargo de programador é inferior a 50. Então, ele quer o total de pessoas que tem lá, porque todos são programadores. Alguns no Linux, outros no Windows e alguns nos dois. Vamos verificar? Se tem algo comum, Josmar, eu monto diagrama com interseção. Linux, Windows. Linux são 27. Windows são 32. E 11, os dois. Nessa situação, é correto inferir que o número total de candidatos ao cargo de programador é inferior a 50. Né? Olha só, vamos preencher a realidade. A ideia é o quê? Que você pegue, Nós temos em Linux quantos? Nós temos 27. É isso? Temos 27. Se a gente tem 27 aí, né, a gente percebe o seguinte. Tem 27. Já tem 11 dentro, faltam 16. O Windows, sistema operacional Windows, são quantos, Josmar? São 32, né? Então, falta aqui 21. Perfeito? Agora, se eu quero realidade, como nós já falamos, realidade vai estar onde? É o de fora? Não. Realidade é esse aqui, Isso é a nossa realidade. Beleza? Então, eu posso pensar o seguinte. Nós temos aqui, 16, 11 e 21. Somados, 48. Então, nós temos 48, né? 48 programadores. E 48 é inferior a 50? Sim.
é inferior. Então o item está certo. Beleza. Vamos para a próxima questão. Questão 11. Diz assim: em um estado, 720 escolas assinam os jornais A e B. Então nós temos 720 escolas assinam os jornais A e B. 268 dessas escolas assinam apenas o jornal B. Com relação à situação, essa situação, julga os itens subsequentes. Então é o seguinte, nós temos aí, né? Nós temos aí o seguinte, 720 escolas. Podemos ter escolas que assinam os dois jornais? Podemos sim, né? É tanto, ó, que é o item 1. Fala como item 1. Se 284 escolas assinam apenas o jornal A, né? Então, mais de 160 escolas assinam esses dois jornais. Então, ele quer a interseção. Então, para o item 1, vamos lá. Jornal A, jornal B. Não é isso? Nós temos 720 escolas. 720. Lá no comando fala que 268 assinam apenas o B. Apenas o B. Né? Qual que eu tô aqui? Apenas o B. 268. Com relação à situação hipotética, né? Vamos julgar aqui os itens. Aí fala assim o item 1. Se 284 escolas assinam apenas o jornal A, então apenas o A, 284, não é isso? Não falou o jornal A, falou, Josmar, o quê? Apenas. Observa esses detalhezinhos, viu? Apenas. Então, mais de 160 assinam esses dois jornais. Bem, eu sei que nossa realidade é quanto? 720. Então, eu vou ter 284, né, que é a realidade. Mais quem? 268, né? E o que está faltando aqui no meio para chegar em quanto? Chegar em 720. Então, a ideia é o seguinte. 284, 268, mais o que está faltando aqui, tem que chegar em quanto, Josmar? 720. Está faltando quanto então? 168. Beleza? 168. Porque realidade tem que chegar em, essa realidade aqui, ó, tem que chegar em 720. Beleza? 720. Então, 284, 168, 268. Beleza. Perfeito? Então, Josmar, o item fala o que lá? Mais de 160. Sim, 168. O item está correto. Beleza, vamos para o item 2. De novo, desenhar aqui o diagrama, bonitinho. Vou sair do comando para o item. Não aproveite o item anterior, por favor. Tá? É item, comando, item, é assim, ó. Do comando eu tiro o quê? 720 escolas, né? 720 escolas. E do comando eu tiro ainda também apenas o B, 268, que é o jornal A, que é o jornal B. É isso? E aqui, 720. Aí fala bem assim, ó. Menos de 450 escolas assinam o jornal A. Assinam o jornal A. Bem, Josmar, se ele quer o jornal A é isso aqui, ó, que eu vou pintar de amarelo. Ele quer o jornal, ele não falou apenas o A, falou o jornal A. Então o jornal A é o que está aqui, ó, marca texto amarelo. Ó. Esse é o jornal A. Josmar, pega a interseção? Pega. Quem assina os dois assina o A também, ué. Então, ó, quem faz duas coisas faz uma. Então esse é o jornal A. Não é isso? O que eu pedi de amarelinho aí, ó. Esse é o jornal A. Se esse é o jornal A, então eu vou fazer o que na verdade? Vou pegar, na verdade, 720, não é isso? Menos quem?
Na verdade, que é 720 menos 268. Que vai dar o quê? 452. Osmar, tem como eu saber, por exemplo, quem está aqui e quem está aqui? Não, separadamente não. Ele não perguntou apenas um, apenas outro, ele perguntou o jornal A. Então o jornal A são esses dois somados, que dá quanto? 452. Beleza? E 452 é menos de 450? Coisíssima nenhuma, é mais. Então o item está errado. Beleza? Então 462. Ótimo. Perfeito. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Essa questão é ótima, viu, gente? Ela é um pouquinho mais puxada. Diz assim, ó. Os 35 empregados de uma empresa podem escolher entre 3 opções o seu regime de trabalho. Turno único pela manhã. Então ele pode usar turno único pela manhã. Turno único à tarde ou turno completo, que é o quê? Manhã e tarde. Então eu posso ter só manhã, eu posso ter só tarde, né? Mas eu posso ter também o quê? Manhã e tarde. Beleza? Aí fala assim, ó, nessa empresa, 23 empregados trabalham pela manhã. E no turno único da manhã, trabalham 5 empregados a menos que o total de empregados que trabalham à tarde. Com relação à situação apresentada, julgue os itens seguintes. Beleza. Então nós temos o que lá? Ó, nós temos 35 empregados, que é a nossa realidade, nosso total. 23 empregados trabalham pela manhã. 23 pela manhã. E no turno único da manhã, não manhã, mas no turno único da manhã, trabalham 5 empregados a menos que o total de empregados que trabalham à tarde. Julgar os itens. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiramente montar aqui o diagrama. Nós temos o seguinte, ó. Turno da manhã, turno da tarde. Realidade são 35 empregados. Falou que 23 o quê? Vamos lá ver lá? 23 empregados trabalham pela manhã. 23 pela manhã, então é aqui, ó. Não falou apenas manhã, falou manhã. Então, 23 trabalham pela manhã. E no turno único da manhã, no turno único aqui, ó. E no turno único da manhã, né? Trabalha o quê? 5 empregados a menos que o total da tarde. Então, nesse espaço aqui, ó, trabalham 5 a menos que o total da tarde. O total da tarde eu vou chamar de T mesmo, ó. Não é T o total da tarde? Então, esse espaço aqui é 5 a menos que o total da tarde, T menos 5. Beleza? Ou seja, esse espaço todo aqui é a tarde, não é isso? Mas a questão fala que no turno único da manhã, no turno único da manhã, trabalham 5 empregados a menos que o total da tarde. Mas que é a minha realidade, Osmar? 35. Se 35 é a minha realidade, eu posso pensar o seguinte. Olha só. Esse espaço de amarelo, mais esse, esses 3 espaços aí, eles totalizam quanto? Eles totalizam 35. Concorda comigo? 35. Porque é realidade. Se esses 2 iniciais aqui, ó, manhã é quanto, Osmar? Manhã é quanto? Manhã é 23. Se amanhã é 23, no turno da manhã é 23, então esses 2 aqui somados, eles dão 23. Mas os 3 somados dão 35.
Se os 3 somados dão 35 e esses 2 já somam 23, se eu já tenho 23 nos 2 primeiros, para 35 faltam quantos? Faltam 12. Beleza. Não é isso? Mas aí, olha só. Pensa comigo uma coisa. Esses 3 somados, de novo, dão quanto? Dão 35. Faz o seguinte, pega o primeiro, T menos 5, mais os outros 2 que estão faltando, né? Mas esses outros 2 estão faltando, mas esses outros 2 que estão faltando aqui, ó, eu posso chamá-los de quê? Eu posso chamá-los de T, não é, ó? Esses 2 aí, ó, eu posso chamá-los de quê? De T. Eles 2 somados é o T. Então, ó, mais T, que é igual a quem? É como se fosse os 3, né? Que é igual à realidade. 35. Aí eu vou ter T menos 5 é igual a 35. T é igual 35, passa para o outro lado somando. Opa, T mais D, 2 T's, né? Coloca 2 T aí. T mais T, 2 T's, menos 5, que é igual a 40. O 2 está multiplicando, ele passa para o outro lado o quê? Dividindo. Então, o T é 20. Então, o total da tarde, ó, é 20. Se eu já tenho 12 aqui dentro, e esses 2 somados dão 20, só pode ser 8. Não é isso? Só pode ser 8. Se o T é 20, né? T menos 5 vai ser quanto? Vai ser 15. Então nós temos os valores aí, ó. Turno da manhã, Josmar. Turno da manhã, vamos lá. Turno da manhã, 23. Mais turno único da manhã, 15. Turno manhã e tarde, 8. Turno da tarde, 20. Turno único da tarde, 12. Beleza? Então agora é só jogar os itens. Vamos lá? Primeiro item fala o seguinte. Mais de 13 empregados trabalham apenas à tarde. Ele falou mais de 13. Mais de 13? Apenas à tarde são quantos, Osmar? Apenas à tarde, ó. Quanto? 12. E 12 é mais de 13? Não, então o item 1 está errado. Agora, o item 2. 8 empregados trabalham no regime de turno completo, manhã e tarde. Falou que são 8, vamos verificar. São 8 mesmo? São 8 mesmo aqui, ó. Manhã e tarde. Então o item está certo. Item 3. Turno único da manhã trabalham menos de 13 empregados. Turno único da manhã. Turno único da manhã, opa, é 15, né? Ele afirmou que era o quê? Menos de 13. Então o item está errado. Que é mais de 13. Ótimo. Então aí, ó. Questão boa, beleza? Vou te fazer mesmo. Agora sim. Essa questão é ótima, ótima, ótima. MPU 2013, né? Fala assim, ó. Uma pesquisa realizada com um grupo de 35 técnicos do MPU a respeito da atividade 1, planejamento estratégico institucional, e da atividade 2, realizar estudos, pesquisa e levantamento de dados, revelou que 29 gostam da atividade 1 e 28 gostam da atividade 2. Então, olha só, nós temos na realidade quantos técnicos, Osmar? Nós temos 35 técnicos, certo? Nós temos 35 técnicos. Desses 35 técnicos, nós temos 29
que gosta da atividade 1. 29 atividade 1. E nós temos 28 da atividade 2. Então, percebe o seguinte, Osmar. Se eu tenho 35 de realidade, né? 35 de realidade. E você me diz que 28 gosta de uma atividade, ou 29 primeiro, né? E depois 28, tá passando de quanto? Tá passando de 35. Se tá passando de 35, dá a entender o quê? Que tem pessoas que gostam das duas atividades. Não é isso? Então eu já posso montar diagrama com o quê? Com interseção. Então observa aqui, ó, vou fazer assim, ó. Pro item 13, né? Pro item 13. Aí eu falo atividade 1, atividade 2. 29, atividade 1. 28, atividade 2. Dentro de uma realidade de 35 empregados técnicos do MPU. Aí vem assim o item 13 e fala bem assim o item 13. A quantidade máxima de técnicos desse grupo que não gostam de nenhuma das duas atividades é: eu quero o valor máximo. Tá vendo aí, ó? Começam as interpretações. Qual o valor máximo que nós podemos ter aqui fora? Qual o valor máximo? A quantidade máxima. Olha só. Se eu quero a quantidade máxima do lado de fora, o que é bom fazer? Se você quer o máximo de pessoas fora, você vai ter que criar um máximo de pessoas lá dentro comum. Quanto mais pessoas em comum você coloca dentro, você diminui as pessoas. Você deixa de contar elas mais de uma vez. Então o grande lance é o seguinte: se eu quero o máximo aqui fora, olha a dica para você. Se você quer o máximo de pessoas aqui fora, o máximo, o que você vai fazer, Josmar? Você vai pegar e vai fazer o seguinte. Você vai pegar as pessoas que gostam da atividade 2, todas elas, porque 28 cabe dentro de 29. Então você vai pegar essas 28 pessoas, colocá-las todas dentro de 29. Então vamos colocar aqui, ó. Coloquei, ó. Peguei aquelas 28 pessoas que gostavam da atividade 2 e fiz com que todas elas gostassem da atividade 1. Por quê? Porque eu estou criando a maior interseção possível. Então eu estou pegando essas 28 pessoas e jogando dentro dos 29. Quando eu faço isso, eu forço o quê? Sobrar mais pessoas lá de fora. Então eu pego 28 e jogo dentro dos 29. Aí tem que ter um aqui que pode ser 0. Ou seja, eu não vou ter pessoas só gostando apenas da atividade 2. Eu peguei as pessoas que gostam da atividade 2 e fiz com que elas se tornassem as mesmas pessoas que gostam da atividade 1. Porque elas se tornam as mesmas pessoas, eu vou diminuir a quantidade de pessoas ali dentro e vou aumentar a quantidade lá fora. Certo? Então, é só pensar o seguinte agora. Para chegar em 35, eu tenho 1 mais 28, 29, mais 0, 29. Então aqui faltam quantos? 6 para chegar em 35. Então o máximo de pessoas que eu posso ter lá fora que não gostam de nenhuma das duas atividades é inferior a 7? É inferior a 7. O item está certíssimo. Beleza? Então assim, é uma questão de interpretação. Tá? Agora vamos começar umas questõezinhas aqui que são mais bem elaboradas, né? Então assim, ó, se eu quero o máximo lá fora, eu coloco o menor dentro do maior, para sobrar mais pessoas lá de fora. Belezinha? Então vamos finalizar esse bloco aqui agora, e no próximo a gente continua respondendo essas questõezinhas aqui de operações com conjuntos.